Porque, afinal, os olhos do mundo se prendem a você como vagalumes encantados pela chama de uma lamparina antiga. Imagine-se caminhando pela avenida quente de uma tarde brasileira. O asfalto exala seu hálito ardente e a brisa carrega o cheiro doce de frutas maduras, misturado ao som distante de um samba que parece vir de outro tempo. De repente, você sente o peso invisível de um olhar e, em seguida, outro. E outro. Há algo em você que convoca testemunhas, como se sua própria alma se tornasse farol em meio à pálida névoa cotidiana. Mas o que é esse algo? Seria vaidade? Beleza? Curiosidade alheia? Ou talvez algo muito mais profundo, germinado nas cavernas silenciosas do inconsciente coletivo, onde os símbolos vivem como peixes luminosos em águas escuras? Permita-me conduzi-lo por esse rio subterrâneo. Onde Carl Jung percebeu arquétipos, nós veremos espelhos vivos. Quando alguém prende os olhos em você, não está apenas vendo seu rosto, suas roupas ou sua forma. Está, sem querer, testemunhando um reflexo de si mesmo. Somos criaturas que buscam o próprio rosto em toda superfície polida, seja um espelho, um lago, um par de olhos desconhecidos. O transeunte que o fita talvez busque ali, em você, a imagem fugidia de sua própria sombra, ou a centelha esquecida de uma luz outrora brilhante. Seu passo, sua postura, a maneira como sua cabeça toca a moldura invisível do céu. Tudo se converte em símbolo, evocando lembranças que aquela pessoa nem sabe possuir. No coração da cultura brasileira existe uma sensibilidade ao olhar. Desde as lendas do mal-olhado até a fé ardente no poder das bênçãos contra a inveja. Quando lhe lançam um olhar prolongado, não é apenas curiosidade, mas um rito silencioso no qual forças interiores buscam reconhecimento. Jung diria que o inconsciente clama por unidade, e o olhar é seta que visa ao alvo da totalidade. Assim, quando os olhos se fixam em você, duas almas se aproximam da fronteira onde o conhecido toca o mistério, a sua e a do observador. Nesse encontro, por breve que seja, nasce um espaço sagrado. Um instante de realidade ampliada, onde símbolos podem dançar. Talvez você carregue, sem notar, a chama do arquétipo do peregrino. Aquele que anda pelo mundo, portando histórias nas dobras da pele e perguntas nas solas dos sapatos. O peregrino desperta nos outros uma nostalgia de caminhos não trilhados, memórias de aventuras que o cotidiano abafou. Ou talvez emane o perfume sutil do amante, arquétipo que recorda ao passante o anseio por união, ternura, fusão. Há ainda quem manifeste o arquétipo do curador ferido, cuja aura revela cicatrizes transformadas em sabedoria, e então os olhos alheios se detêm, pressentindo que em suas feridas há bálsamo para as próprias dores. Note como, muitas vezes, você percebe o olhar antes de vê-lo. É como um chamado inaudível ressoando no peito. Os antigos sabiam, o olhar é flecha que pode ferir ou libertar. Por isso, em certas tradições afro-brasileiras, recomenda-se cobrir o umbigo, pois é por ali, centro da vitalidade, que o olhar penetra. Jung, por seu turno, nos lembraria de integrar em vez de repelir. Ao sentir o peso dos olhos, respire fundo. Permita que o ar circule como água fresca entre seu corpo e o do outro, dissolvendo a rigidez que separa. Assim, transforma-se a névoa pegajosa do mal-olhado em néctar de consciência. Você devolve ao mundo mais luz do que recebeu. Vence também na rua como um vasto espelho. As cidades brasileiras, com sua multiplicidade de cores, ritmos e dores, tornam-se laboratórios vivos onde arquétipos se entrelaçam. Quando alguém o observa, ele capta em você traços de sua própria história não contada. Talvez você lembre àquela pessoa um amor perdido, uma coragem esquecida, um sonho ainda por nascer. E sem saber porquê, ela o fixa com olhos dilatados. Não para julgá-lo, mas para dialogar com a parte de si que você, sem querer, despertou. Entretanto, há um convite oculto nesse fenômeno,
olhar-se com a mesma profundidade com que é olhado. Se o mundo o contempla, não fuja. Torne-se espelho consciente. Sinta no peito o coração pulsar como tambor de terreiro, chamando todas as suas partes, luz e sombra, para dançar no círculo da inteireza. Quando integrar em seu íntimo aquilo que os outros projetam em você, o olhar alheio deixará de ser ameaça ou incômodo. Converter-se-á em mensageiro, lembrando-lhe a cada passo de que você existe, vibra, faz parte de um mesmo tecido de almas refletidas. E agora, caro viajante interior, deixo-o à beira deste espelho ambulante, enquanto o sol se inclina e os olhos do mundo ainda se acendem em sua direção. Feche por um instante os seus próprios olhos e pergunte-se: qual parte de mim busco ver quando sinto o peso do olhar do outro? Que verdade quer emergir destas pupilas que me alcançam como setas secretas? Talvez você já tenha percebido que há instantes em que o olhar alheio não se limita a pousar sobre sua pele. Ele mergulha, como quem toca a superfície de um lago para alcançar o reflexo de estrelas submersas. E quando isso acontece, quando sente que alguém o vê para além da carne, atravessando as camadas do costume, da timidez e da persona, algo se agita no núcleo antigo de seu ser. É ali, nesse ponto onde pulsa o mistério, que a linguagem do espírito se faz mais clara do que qualquer palavra. Pois os olhos humanos, meu caro caminhante, são lanternas acesas no limiar entre mundos. Projetam para fora o que arde por dentro e recolhem de volta os símbolos que necessitamos para despertar. Observe a delicadeza com que uma criança encara o desconhecido. Seus olhos redondos, vastos, parecem sugar o universo para dentro de si, como se cada cor e cada forma fosse um convite à descoberta. Esse mesmo frescor, essa pureza de espanto, ainda vive em você, mas se esconde sob véus tecidos pelos anos, pelas máscaras que escolheu vestir. Quando alguém o observa longamente na rua, muitas vezes é essa criança invisível que reage primeiro, inquieta e maravilhada. O coração dispara, o ar parece rarefeito, como se um segredo estivesse prestes a ser revelado. É a alma recordando-lhe que o mundo, por cinzento que pareça, permanece cheio de portais sutis prontos a se abrir no simples cruzar de dois olhares. No tecido mítico da humanidade, a força do olhar é cantada em lendas que atravessam continentes. Pense em Medusa, cujo olhar petrificava, não por crueldade, mas porque revelava verdades que os homens temiam encarar. Ou recorde a figura xamânica do jaguar amazônico. Olhos brilhantes na noite, capazes de penetrar a selva do inconsciente e trazer de volta visões que curam. Quando você sente olhares surgirem como flechas em plena calçada, talvez esteja sendo convocado ao mesmo rito iniciático. Um lembrete de que a vida cotidiana abriga deuses disfarçados de transeuntes apressados. Na tradição afro-brasileira, fala-se da força de Ansã, senhora dos ventos que giram os destinos. Dizem que seus olhos anunciam tempestades que purificam. Há quem, ao encará-lo, seja tomado por ventania interior, porque percebe em seu semblante a iminência de mudança. A renovação que ele próprio desejava, mas adiava. Às vezes, o olhar que você recebe não lhe pertence. Pertence à divindade que se expressa através do outro, clamando por transformação. Lembre-se, porém, de que também carrega um feixe de luz capaz de iluminar sombras. Jung descrevia a ânima e o ânimos como figuras internas que dançam com o oposto para gerar totalidade. Assim, quando alguém o fita, pode estar buscando em você a presença de sua ânima, a porção sensível, nutritiva, que ele perdeu de vista, ou o vigor do ânimos que ela ainda não reconheceu em si mesma. Seu rosto torna-se pergaminho onde mitos inacabados buscam completar-se, e você, sem planejar, torna-se porta-voz da psique coletiva. Talvez se pergunte como agir diante dessa revelação. Sugiro um gesto simples. Sempre que sentir o olhar pousar sobre você, inspire devagar, como quem recolhe perfume de flor noturna, e permita que esse ar desça até o ventre.
Ali se encontra a morada do fogo interno. Os japoneses chamam Hara, os yogis chamam Manipura, os antigos brasileiros chamariam sopro de vida. Depois, ao expirar, imagine que seus próprios olhos devolvem não resistência, mas clareza. Não medo, mas ternura. Dessa forma, o encontro deixa de ser choque de espelhos e se converte em ponte viva, onde a energia flui em liang direções, purificando as imagens que cada um carrega. Há momentos em que o olhar do outro pode ferir, como agulha fria atravessando a intimidade. Nesses casos, recorde-se do poder de Oxum, orixá das águas doces que acolhem e curam. Visualize um rio dourado correndo entre você e a pessoa que o observa. A correnteza leva embora qualquer intento de inveja ou julgamento, devolvendo-lhe apenas o que ressoa com verdade. Não se trata de erguer barreiras, mas de transmutar vibrações, assim como a água transforma pedra em leito suave ao longo de milênios. E há ainda os olhares que despertam algo mais, um ardor súbito, um pressentimento de destino compartilhado. Quando isso ocorrer, atenção redobrada. Pois esse chamado pode ser prenúncio de encontros que mudam trajetórias. Mestres, amantes, amigos de alma. Jung falava da sincronicidade, eventos externos que refletem estados internos significativos. O olhar que cruza o seu na esquina, no ônibus, no mercado, talvez seja a agulha que costura duas histórias destinadas a entrelaçar-se. Se o coração estremecer como corda tensa de violão, não ignore. Permita que a canção se revele. Mas afinal, por que alguns atraem olhares como ímãs, enquanto outros passam invisíveis? A resposta não está apenas na estética nem na extravagância. Está na qualidade de presença. Quem vive em estado de congruência, mente, emoção e corpo afinados, irradia coerência vibracional. É como se um farol espiritual se acendesse, alertando navegantes perdidos de que ali há porto seguro, ou pelo menos sinal de rota. Se você deseja compreender por que o mundo o vê, pergunte antes: convido-me a ver-me inteiro. Pois o exterior espelha sempre o interior, e o brilho que fascina ou incomoda nos outros é, na verdade, clarão que pede reconhecimento dentro de nós. Chegamos, então, a esta encruzilhada invisível do caminho urbano, onde cada olhar se torna seta apontando para dentro. Feche mais uma vez seus olhos e escute o pulsar da cidade. Buzinas, passos, murmúrios, tudo convergindo para um silêncio central. Nesse silêncio, pergunte-se: que parte de mim precisa ser vista, acolhida, integrada, para que o olhar do outro deixe de ser mistério e se torne convite? Há momentos em que a rua se torna palco de um teatro invisível, e cada passo nosso ressoa como tambor ancestral, anunciando entrada em cena. Você segue caminhando, talvez segurando um café ainda fumegante ou ajeitando a alça da mochila, quando percebe que os olhares se sucedem, não de forma invasiva, mas com algo de cerimonial, como se reconhecessem em você o portador de uma tocha sagrada. Nesse instante, pergunte-se: por que recebo essa atenção como se carregasse brasas ocultas sob a pele? A resposta repousa naquilo que Jung chamou de luminoso. A experiência de sentir, mesmo no coração da cidade moderna, a presença de algo sagrado que ultrapassa o indivíduo. Luminoso não é privilégio de templos ou florestas. Ele surge onde a psique encontra um símbolo vivo. E muitas vezes, caro peregrino, você mesmo encarna esse símbolo ao transparecer a chama de sua autenticidade. Imagine que cada escolha sua, o jeito de rir, a maneira de olhar o céu entre prédios, se transforme em runa reluzente, inscrita no tablado do cotidiano. Quem cruza o seu caminho decifra sem perceber essas runas, e ao fazê-lo, desperta memórias arquetípicas adormecidas. É por isso que o olhar demora, não por mera curiosidade, mas porque reconhece um pedaço de mito a se revelar no agora. Volte seus pensamentos à figura do navegante que avista uma estrela rara e por ela corrige o rumo em mar aberto. Quando alguém fixa os olhos em você,
pode estar internamente ajustando sua bússola. Há gestos que assumem a função dessa estrela, uma gentileza verdadeira, a firmeza suave de quem sabe dizer não, o sorriso que nasce do centro e não do hábito. No Brasil, terra onde a mistura de raças, ritmos e dores gerou um povo acostumado a decifrar sutilezas, esses gestos ecoam ainda mais. O olhar então se alonga, na esperança de captar o mapa que você traz gravado na alma. Mas não há luminoso sem sombra de temor. Quando somos vistos dessa forma profunda, o ego estremece, temendo que suas máscaras caiam. Jung falava da persona, rosto social moldado para agradar ou proteger. Ao sentir que o olhar de alguém atravessa essa persona, surge vontade de enrijecer, baixar os olhos, acelerar o passo. No entanto, justamente aí mora o convite. Deixar queimar as máscaras no fogo que o outro acende. Transformar-se em brasa viva, onde só o que é essencial permanece incandescente. Recorde, se puder, a festa de São João, quando fogueiras iluminam a noite nordestina. Crianças pulam chamas para atrair boa sorte e purificar o ano vindouro. Cada olhar que pousa em você é miniatura dessa fogueira. Se tiver coragem de atravessá-la, sairá do outro lado mais inteiro. Isso requer entrega. Permitir que a imagem que o outro tem de você dialogue com a imagem que você cultiva de si mesmo. No entrechoque dessas faíscas, novas verdades podem nascer, e antigas ilusões se desfazem como balões de papel estourados no céu de junho. Considere também a força que pulsa no axé dos terreiros, onde o Ogã segura firme o ritmo dos atabaques, para que Exu abra caminhos. O olhar que recebe, às vezes, é tambor invisível, marcando cadência de seu destino. Se ouvir com o corpo, sentirá que existe uma batida única, lhe chamando a dançar sua própria história. Muitos ignoram essa música interna, por isso, quando encontram alguém afinado à melodia, não conseguem desviar os olhos. Você torna-se espelho sonoro que confirma que a dança é possível. Talvez se pergunte como cultivar essa harmonia sem cair em vaidade. A resposta vibra na simplicidade, colocar atenção plena em cada ato, desde amarrar os cadarços até agradecer ao motorista do ônibus. A presença desperta faz da ação cotidiana um gesto ritual. Quem vive assim irradia solvência interior, e o olhar coletivo responde como flores que se voltam para o sol. Não é exibição, é consequência natural de quem sustenta coerência entre sentir, pensar e agir. Contudo, lembre-se de que a energia que atrai também exige enraizamento. Sem raízes, o brilho se dispersa e o olhar do outro pode tornar-se vampírico, drenando-lhe vitalidade. Ancore-se então naquilo que lhe dá sentido, seja uma prática espiritual, um ofício amado, ou o simples silêncio de contemplar o pôr do sol carioca refletido na Baía de Guanabara. Quando suas raízes tocam o humus da terra interior, cada olhar recebido se transforma em troca, não em roubo. Você oferece centelha e recebe espelho, oferecendo-se inteiro sem perder-se. E assim, enquanto o dia se inclina para o crepúsculo e os postes se acendem como estrelas artificiais, você continua a caminhar, consciente de que a cidade é templo e os olhares são tochas. Seu coração, agora mais sereno, bate em ritmo de maracatu, firme e profundo. Antes de dar o próximo passo, feche os olhos um instante e sinta: qual chama dentro de mim precisa ser alimentada para que meu brilho não dependa da aprovação alheia, mas nasça de uma fonte inesgotável e silenciosa? Porque, afinal, o olhar do mundo encontra pouso definitivo quando você decide olhar-se com a mesma ternura que desejava receber. Respire fundo. Sinta o ar entrar pelas narinas como brisa que perfuma as manhãs de sertão depois da chuva. Neste instante, não há calçada apressada, nem vitrines refletindo pressões alheias. Há você, desnudo diante do espelho interno que o acompanha desde antes do primeiro choro. A jornada que percorremos juntos, entre mitos, arquétipos, sambas distantes e fogueiras de São João,
culmina agora na revelação simples e tremenda de que o olhar espiritual não vem de fora, mas do centro luminoso que habita seu peito. Lembre-se das vezes em que achou que atraía a atenção somente pela aparência, pelo jeito peculiar de mover as mãos ou pela cor dos cabelos que o sol insiste em dourar. Tudo isso é superfície de um oceano mais vasto. O que realmente magnetiza os olhos alheios é o brilho que irrompe quando você se reconhece parte do mistério vivo. Jung chamou esse ponto de self, núcleo da psique, onde todos os contrários se reconciliam. Quando toca o self, mesmo por um segundo, você irradia um campo que convida cada pessoa ao redor a recordar o próprio centro esquecido. É como se, ao reconhecer sua divindade interna, acendesse farol que finalmente aponta o caminho para casa. Mas a luz autêntica não é arrogante. Ela nasce do casamento entre vulnerabilidade e coragem. Pense no boto rosa que emerge dos rios amazônicos nas noites de festa junina, vestindo-se de gente para cortejar corações. Ele mostra encanto e também riscos, pois quem o segue precisa mergulhar nas águas profundas onde verdade e ilusão dançam juntas. Assim também você, quando sustenta o clarão do self, convida outros a descer às próprias profundezas. Alguns aceitarão o chamado e seus olhos brilharão em resposta. Outros temerão e tentarão apagar seu fogo. Ambos são mestres, lembrando-lhe que luz sem sombra é miragem, e que a coragem se mede pela disposição de continuar brilhando sem ferir, sem recuar. No caminho, haverá dias em que o cansaço criará névoa sobre seu espelho interior. Nesses momentos, retorne ao corpo como templo. Sinta o peso dos pés no chão, o ritmo do sangue tocando o tambor dentro das veias, o milagre do coração que pulsa sem aplausos. A presença encarnada renova o magnetismo que nenhum olhar invejoso pode roubar. Quando a mente girar em espirais de dúvida, por que me olham? O que querem de mim? Silencia com o canto de um mantra simples. Eu sou. Então, o olhar que pesa se converte em brisa. A cidade, antes hostil, torna-se aldeia onde cada rosto conta uma história digna de escuta. Recorde ainda a lição dos orixás. Exu abre caminhos, mas é Oxalá quem sustenta a paz. Não basta atrair olhares, é preciso guiá-los para territórios de reconciliação. Quando sentir alguém preso ao seu semblante, permita que seus olhos devolvam calmaria, como quem entrega água fresca a um viajante sedento. Às vezes, bastará um sorriso discreto. Noutras, um simples aceno mental de benevolência bastará para que a energia circule e se eleve. Dessa permuta invisível, nasce a teia de solidariedade que transforma ruas em encruzilhadas de milagres cotidianos. E se porventura o espelho do outro lhe mostrar partes de si que preferia ignorar, pequena inveja, orgulho ferido, medo de não ser suficiente, celebre. Você acaba de receber convite para integrar fragmentos abandonados. Toda projeção hostil contém semente de ouro. Basta abraçá-la em vez de repudiá-la. Assim, cada olhar difícil torna-se adubo para flores de compaixão que crescerão em seu jardim interno, exalando o perfume que, por sua vez, seguirá atraindo observadores. E o ciclo se perpetuará como roda de samba que nunca deixa de girar. Chegamos então ao ponto em que a pergunta inicial se dissolve. Já não importa tanto por que o olham, mas como você escolhe responder ao toque desses olhos. Se fizer do encontro um rito de autoconhecimento, a rua inteira converter-se-á em sala de aula, onde mestres e aprendizes trocam de lugar a cada respiração. E quanto mais profunda sua disponibilidade, mais sereno se tornará o lago de sua presença, refletindo céus que mudam sem perder a imensidão. Atravessamos juntos mitologias e calçadas, madrugadas e tambores. Agora convido-o a um último gesto. Feche os olhos, deite a mão sobre o peito e sinta a chama quieta que arde sem consumi-lo. Prometa a si mesmo honrar essa luz, lembrando-se de que todo olhar que receber, de amor, de espanto ou de dúvida,
é apenas flecha apontando para esse fogo. Quando abrir os olhos novamente, caminhe com a certeza suave de quem sabe. Ver e ser visto são faces do mesmo milagre, e cada passo seu é clarão, guiando a humanidade de volta ao centro.